Olá, meu nome é Silvia Dove, eu sou palestrante da Casa dos Espíritos e hoje eu estou trazendo mais uma palestra para a gente ouvir junto, né? Vamos assim dizer. O tema é a belíssima doutrina do anjo da guarda. Cumpre sem dúvida uma nobre missão, com amor e devoção, auxiliando aquele que lhe é inferior. Ao estudar o Espiritismo, nos deparamos com a questão da existência ou não existência do anjo da guarda, o espírito que, conforme várias crenças, teria a missão de proteger o ser humano e ajudá-lo. Allan Kardec não fugiu ao assunto, né, e dialogou com os espíritos superiores sobre essa figura, se ela seria real ou mitológica, conforme vemos nas questões 489 a 521 do Livro dos Espíritos. E ficamos sabendo que, além do anjo da guarda, sempre um espírito superior, existem também os espíritos protetores e os espíritos familiares ou simpáticos. Vamos focar nesse texto exclusivamente o anjo da guarda. Na questão 490, é feita a seguinte pergunta: que se deve entender por anjo da guarda? Resposta: o espírito protetor de uma ordem elevada. Na sequência, a questão 491 pergunta Kardec: qual a missão do espírito protetor? Recebendo a seguinte resposta de um pai para com os filhos: conduzir o seu protegido pelo caminho e ajudá-lo com seus conselhos e consolá-lo nas aflições e sustentar a sua coragem nas provas da vida. Então a gente vai dar uma paradinha aqui. Então, olha a importância desse anjo protetor, desse ser superior que nos auxilia, que nos ampara nessa caminhada terrena. Né? Principalmente nos momentos que nós temos aquelas provas nas nossas vidas, de dificuldade, de decisões, de buscas, e muitas vezes não estamos preparados para isso. Por isso a importância de nós, seres humanos matriculados nessa escola Terra, nos conectarmos com a espiritualidade, né? Na nossa religação com Deus, nessa comunhão, né, de sentimentos, de pensamento, de evolução, de transformação, para a nossa maturidade espiritual. Né? Quantos não estão nem conectados com Deus, poucos oram para Deus, e às vezes tem uns que nem acreditam. Né? Onde está Deus que não faz isso para mim? Mas Deus não é mágico, né? Da cartola e tirar aquilo que você deseja ou transforma você naquilo que você deseja. Na verdade, nós estamos aqui no planeta Terra para evoluir espiritualmente, ser seres melhores, mais maduros, mais amorosos, mais cheios de virtudes, né? E de empatia para com o sofrimento alheio. Né? Todos nós precisamos, em determinados momentos da nossa vida, um amparo, né? Um auxílio. E quantos de nós, em várias dificuldades da nossa vida, nós já não paramos, oramos, pedimos a Deus, pedimos ao nosso protetor, nosso mentor amigo, né? Que nos auxilie, que nos fortaleça naquele momento e assim por diante. Ou seja, nós nunca estamos sozinhos. Eu tive uma experiência, estava na minha casa, meu ex-marido que já faleceu, estávamos juntos, ele ia ter uma reunião de manhã e eu fiquei até preocupada para acordá-lo no horário certo, porque ele ia sair muito cedo. Mas antes de acordar ao meu marido, eu olhei de repente para o lado e vi um homem alto, com uma túnica branca, e no ao retorno da abertura da túnica tinha uma faixa trabalhada em azul, né? E ele vira para mim e falou assim: pronto, agora é com você, né? Agora é com você, assuma o seu posto e eu já estou indo. Né? Do mesmo jeito que ele apareceu, se mostrou ali, eu vi, né? Nunca tinha visto, a primeira vez, e eu acatei, né? Mas eu fiquei naquela dúvida, falei, será que eu sonhei? Será que eu vi? Porque naquele momento eu olhei para meu marido e olhei para a porta, né? O meu quarto tinha 4 degraus, né, para entrar, e ele estava no degrau, no piso, né, abaixo, e os 4 degraus para cima, ele passava, que não é, ou seja, ele era muito alto.
né? E é até engraçado, porque no futuro, como eu comecei a envolver com a casa, com os trabalhos, com as palestras e com passe, e assim por diante, as coisas de alguma certa forma vão surgindo, né? E aí eu falei, mas como, né? Como acontecer isso? Mas a gente tem essa oportunidade, né? E os espíritos se aproximam de nós para nos ajudar, principalmente quando é um anjo protetor, um anjo amigo, é aqueles que muitas vezes têm mais conhecimentos, têm as condições de nos auxiliar através das palavras, ou através da intuição, não é verdade? Então, nada é por acaso, nós não estamos sozinhos, né? Nós é que não conseguimos muitas vezes conectar com esses seres que muitas vezes são familiares, às vezes são amigos, né? Ou trabalhadores na seara de Jesus, e estão lá para nos auxiliar, né? É sem dúvida uma bela missão cumprindo uma ordem de Deus, o que faz com todo amor e devoção, auxiliando aquele que lhe é inferior para que consiga crescer em moralidade e espiritualidade. Ou seja, é tudo que nós precisamos, né? Quanto nós nos conectamos com a nossa espiritualidade, com o nosso, porque não adianta a gente ser espiritualizado e também não ter os valores morais trabalhados, né? Então fica ainda uma coisa muito distante e é preciso essa conexão de moralidade e de espiritualidade para que a gente possa ter a consciência espiritualizada e os sentimentos trabalhados, né? Então, quando a gente não trabalha a moralidade, os nossos sentimentos são contrários. Então, a importância da gente estar essas duas conexão, a moralidade e a espiritualidade. Ele não faz pelo seu protegido, auxilia-o para que este, com seu livre-arbítrio e a sua força de vontade, possa vencer os obstáculos e mais rápido chegar à perfeição, né? Então, essa busca, essa mudança depende de cada um de nós, a sua força de vontade que vai te ajudar nessa mudança. Merece igualmente destaque a questão 495, especialmente a resposta assinada em conjunto por São Luís e Santo Agostinho, toda ela de uma beleza poética e profunda, né? Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre em vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar à escalada da montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes, mais devotados, que as mais íntimas que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Ou seja, quem de nós, né, não tem esse apoio, esse amparo nos momentos difíceis de nossa vida, né? Nos momentos de perdas, nos momentos de doença, nos momentos, enfim, de dificuldades que nos aparecem no caminho, mas que nos ensinam, né, a evoluir, a crescer, não é? Não é bater de frente, mas é assumir aquela postura que vai dar tudo certo, que eu vou conseguir, que eu não estou sozinho, né? Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor, cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco. Nos cárceres, nos hospitais, nos antros de vício, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais sábios conselhos, né? Então, muitas vezes, a gente também vai dormir, ao dormir, faz a nossa oração de conexão com a espiritualidade, com nossos amigos espirituais, e rogamos, naqueles momentos, ou no momento que a gente não está bem, que precisa acalmar o espírito, nossos pensamentos, o nosso coração, mas eles estão ali presentes, né? A gente se conecta, pede ajuda, o amparo, o auxílio, não é verdade? E assim a gente vai crescendo, vai se sentindo mais seguro das buscas que vamos fazendo e vai percebendo também que a vida muda bastante. A gente, em vez de ser mais
desesperado, agitado, nervoso, a gente já passa a ter mais calmaria, mais tranquilidade para refletir sobre aquela questão que estamos vivenciando e melhorar, refletindo com amor, com carinho, com bondade, né? Sem ódio, sem raiva, né? Para que a gente possa estar em harmonia e em sintonia com esses amigos espirituais que nunca nos deixam sozinhos. Nada é por acaso. Tudo na nossa vida tem uma razão de ser. Por que não conheceis melhor essa verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise e quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Mas no dia decisivo, este anjo de bondade terá muitas vezes de vos dizer: não te avisei disso? E não fizeste? Não te mostrei o abismo e nele te precipitaste? Não fiz soar na tua consciência a voz da verdade? E não seguiste o conselho da mentira? Ao interpelai vossos anjos da guarda, estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhe ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus e não os podeis enganar. Né? Ou seja, não adianta a gente abafar, disfarçar, né? Porque eles vão estar ali presentes para nos auxiliar, para nos amparar, para nos ajudar. Né? E basta a gente ter a consciência, né, de que eles têm condições de fazer isso por nós. Né? Ou intuir alguma coisa através do pensamento, porque a energia, o pensamento é energia. E através dessa energia que é trabalhada a intuição, a gente recebe informações. Meu Deus, como que eu fui falar aquilo para uma pessoa que estava com determinada dificuldade? Né? Como que eu consegui, né, entender quando ela está, por exemplo, lá na casa dos espíritos, a gente tem o atendimento fraterno. Muitas vezes a pessoa já vem com dificuldade de relacionamento, de problemas com a família. Então a gente já sente aquilo, sabe, energeticamente, você já sente pelo que a pessoa está passando, o quanto ela se sente sozinha naquela dificuldade. E é nessa hora que a gente vai falar palavras de conforto, né, fortalecendo o ânimo, dando ideias para mudar essa postura, né, entre os casais, a família, os filhos, porque na família todas elas, cada um dos espíritos ali naquela casa, tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, tem os seus problemas. Ninguém é igual a ninguém. Cada um vem no planeta de acordo com aquilo que carrega dentro de si. Umas vezes é mais ligado à espiritualidade, outros já não tem fé, não acredita, aquilo não adianta para nada. Para outros tem fé da cura e vão lá e se curam, né? Então tudo vem daquilo que nós sentimos e daquilo que nós vibramos com o universo. Se eu peço o bem para o universo, as bênçãos, a luz, a paz, a cura, né? Quando estamos muitas vezes doentes, não é? Se a gente faz isso com fé, com esperança, é lógico que esses anjos guardiões vão nos auxiliar, vão nos amparar. Né? Aquilo que parecia uma coisa muito séria, deixa de ser séria para ser uma coisa amena, que vai resolver da melhor maneira possível. Então, as nossas energias, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós pensamos, vai refletir no nosso corpo físico, ou bem ou mal. Né? Considerai o futuro, procurai avançar nesta vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem, afastai para longe de vós, de uma vez por todas, os preconceitos segundo as intenções, e entrai na vida que se abre, vos marchai e marchai. Tendes guias, segui-os, a meta não vos pode faltar, porque essa meta é própria de Deus. Né? Ou seja, quando a gente busca, quando a gente vai, quando a gente vence, né? Tudo se resolve da melhor maneira possível. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem um texto do livro Anjos Decaídos, de Carlo Bacelli e Inácio, Dr. Inácio, que diz o seguinte: Anjos decaídos,
E tem o trecho de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Mas eles lhes disse: eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Evidentemente que nas sendas da evolução, o espírito não despenca das conquistas que, através de vidas sucessivas, ele tenha realmente efetuado. Não obstante, encarnados e desencarnados, estamos a cair todos os dias do patamar evolutivo que não logramos sustentar na luta empreendida contra as nossas próprias fragilidades. E isto porque não raro as virtudes que ostentamos não passam de valores fictícios, com os quais costumamos enganar a nós e aos outros, na falsa ilusão de já sermos o que em verdade ainda estamos longe de ser, né? Ou seja, é um trabalho riquíssimo de transformação que nós precisamos, né? De busca de evolução, de entendimento, de respeito, né? Quando a gente fala em religião, a gente sabe que religião é religar, é uma religação que nós fazemos. E de acordo com a bagagem de cada um é que as pessoas vão entender e vão se religar com aquilo que lhe atrai, aquilo que te faz forte, aquilo que te transforma para melhor e assim por diante, né? Aos que pensassem ser impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distância. Para nós, o espaço não existe, e mesmo vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação convosco. Gozamos de faculdade que não podeis compreender, mas estáis certo de que Deus não impôs uma tarefa acima de nossas forças, nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos, sem amparo. Cada anjo da guarda tem seu protegido e vela por ele, como um pai vela seu filho. Sente-se feliz quando o vê no bom caminho e chora quando seus conselhos são desprezados, né? Ou seja, imagine a tarefa desse anjo da guarda na tentativa de ajudar, de auxiliar, né? De o fazer compreender, evoluir, crescer, né? E viver num bom caminho. Não é uma tarefa fácil, porque nós, quando estamos aqui, muitas vezes, na maioria das vezes, esquecemos, né? O que deveríamos fazer aqui agora. Por isso a importância quando nós fazemos a nossa conexão com a espiritualidade, começamos um trabalho espiritual ou desenvolvemos a mediunidade, trabalhamos, auxiliamos, somos fraternos, né? Ajudamos nos trabalhos da casa que precisam sempre de ajuda, né? Então tudo isso a gente vai deixando de ser aquela pessoa que nós éramos há anos atrás para ser uma pessoa mais ricas de conhecimento, mais seguras daquilo que estão buscando, né? E não julgando o outro, porque cada um está num patamar, não é? Então a gente tem que respeitar, são escolhas de cada um. Mas os caminhos a gente mostra, né? Os caminhos podem ser maravilhosos, tudo depende daquilo que nós vamos escolher. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas, permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis então mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem médiuns a todos os homens, médiuns hoje ignorados, mas que mais tarde se manifestarão, derramando-se como um oceano sem bordas para fazer refluir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instrui homens de talento. Educai os vossos irmãos. Não sabeis que obra assim realizais? É a de Cristo, a que Deus vos impõe, porque Deus vos concedeu a inteligência e a ciência, e não para repartirdes com vossos irmãos, para o adiantar na senda da aventura e da eterna bem-aventurança? Ou seja, de que adianta, homens instruídos, homens de talento, educar vossos irmãos, né?
Se não sabeis que obra assim realizais, que é a de Cristo, que é de Deus vos impõe, ou seja, todo o nosso conhecimento, todas as nossas buscas espirituais. Então, quando chega uma pessoa nova na casa, logicamente que você tem que acolher com muito amor, né? A princípio, a pessoa também pode estar desenvolvendo mediunidade, não sabe o que fazer, está desesperada. Então, é sempre com muito amor, com muita pureza, né? E com muita delicadeza no trato íntimo daquela pessoa, né? Porque não tem conhecimento, mas quer entender o que está passando comigo, né? E aí é o momento da gente realmente com conhecimento instruir, com muito amor, muito carinho, não a impacto bruto, mas com muito amor, muito carinho, orientando e ajudando esse irmão que precisa. Sancionando a doutrina dos anjos da guarda, o Espiritismo esclarece que não são seres à parte, criados por Deus já perfeitos. São espíritos criados por Deus já perfeitos e são espíritos criados simples e ignorantes, como quaisquer outros que fizeram sua caminhada evolutiva até chegar à posição de espíritos puros ou perfeitos, aproximando-se de Deus, do qual cumprem diretamente suas ordens por todo o universo. Né? Ou seja, mas eu não tenho anjo da guarda. Como não tem? A partir do momento que nós nascemos, vamos ter sempre um espírito, como ele fala no começo, pode ser um espírito familiar, pode ser um amigo espiritual, pode ser a pessoa que for, que está aprovada para essa tarefa, ele vai te acompanhar, vai te auxiliar em todos os momentos. Né? Para que não ficasse nenhuma dúvida sobre a possibilidade de sua existência, de como podem cumprir sua belíssima missão, Allan Kardec esclarece em comentário na questão 495 do Livro dos Espíritos. A doutrina dos anjos da guarda, velando pelos seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender, pelo contrário, é grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar pelo filho, ainda que esteja distante, e ajudá-lo com seus conselhos através da correspondência? Que haveria de admirar em que os espíritos possam guiar de um mundo ao outro os que tomaram sob a sua proteção, pois se para eles a distância que separa os mundos é menor que a divide os continentes da terra, não dispõem eles do fluido universal, que liga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso da transmissão do pensamento, como o ar é para nós o veículo da transmissão do som? Não esqueçamos que temos um anjo da guarda. Lembremo-nos dele, dirijamos nosso pensamento a ele, oremos por sua intercessão, não apenas nos momentos aflitivos, mas em todos os momentos, para que ele possa ter o canal da sintonia conosco aberta. Né? O anjo da guarda nunca nos abandona, apenas se afasta quando vê que seus conselhos não são seguidos, deixando ao seu protegido as consequências do uso do livre-arbítrio. Mas o anjo da guarda se volta ao seu protegido, quando este, num ato de humildade, suplica pelo socorro divino. Não importa quem ele seja, assim como também pouco importa se não sabemos seu nome. O importante é ter a certeza que ele está a serviço do nosso bem. A nós compete lembrar da sua existência, do seu amor por nós, para que assim ele possa melhor cumprir a sua missão, encorajando-nos e sustentando-nos rumo ao destino maior para o qual fomos criados, a perfeição. Então, eu achei maravilhosa essa tarefa do anjo guardião, o quanto é importante para todos nós, o quanto nós somos gratos, né, porque eles trabalham incessantemente, e que a gente seja mais confiante, e nos momentos difíceis da nossa vida, que a gente realmente pare e pense: eu não estou sozinho, eu tenho um anjo guardião. E somos eternamente gratos por todos os momentos em que nos envolve com muito amor e muito carinho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Que assim seja.